O avivamento espiritual no mundo. Esta é a lição número 8 da classe de adultos. E os vídeos da classe de adultos saem aqui todas as quartas-feiras, às 9h30 da manhã. Fica aqui comigo. Se porventura essa aula for uma aula edificante para a sua vida, você compartilha com aquela pessoa que você sabe, assim como você, que não falta a escola dominical. Texto áudio. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. Ezequiel capítulo 47, versículo 5. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. É muito interessante essa questão do livro de Ezequiel, capítulo 47. Digo isto porque as águas purificadoras ali do rio de Ezequiel 47 nos traz uma analogia muito interessante. Eu tive a oportunidade, quando eu era garoto, eu sempre me banhava no rio que tinha, ou melhor, que ainda tem, né, perto da minha casa. E era muito interessante porque o rio, em determinadas épocas, ele aumentava o volume de água. Então, quando cobria apenas os pés, era muito raso, eu corria de um lado para o outro, sem nenhum problema. E à medida que a água ia subindo, em algumas épocas estava aos joelhos, eu continuava da mesma forma, correndo dentro do rio. Por quê? Porque eu conseguia me dominar, porque a água não tinha força suficiente. Quando a água chegava à altura da cintura, eu tinha um pouco mais de dificuldade, mas conseguia ir contra a correnteza. Até que por fim, no caso aqui, quando precisava passar a nado, eu não ia mais contra a correnteza, porque as águas me levavam. E assim como no rio as águas me levavam, na vida espiritual da mesma forma. É o Espírito Santo quem me leva, não sou eu quem domino o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem me domina. Ou seja, enquanto eu estiver no raso, eu faço o que eu bem entender, eu faço o meu querer, eu vou para onde eu quiser. Por quê? Porque as águas não têm força em mim, ou seja, o Espírito Santo ainda não está me dominando. Por quê? Porque eu não estou me deixando dominar, porque eu ainda estou num lugar muito raso. Ou seja, eu não estou buscando o Espírito Santo, eu não estou andando na vontade do Espírito Santo. Mas à medida que o Espírito Santo vai me envolvendo, vai me cobrindo, né? Assim é o Espírito Santo quem manda em mim. Então é Ele quem direciona a minha vida. E isso é para nós uma analogia muito interessante. Quanto mais profundo eu estiver no rio, mais eu sou dominado pelo Espírito Santo. Quanto mais eu estiver na profundidade, mais o Espírito Santo me envolve. Quanto mais eu estiver na profundidade, mais o Espírito Santo me domina. E é essa a nossa dinâmica, é essa o nosso principal ponto, né? Que é o fato de que é o Espírito Santo que me conduz para onde Ele quer me levar. Então eu te pergunto, qual é a sua profundidade? Introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. O avivamento, ele é algo muito interessante, porque o que é avivar? Avivar é pôr fogo, acender alguma coisa. Quando você está, por exemplo, na cozinha e você liga o fogão, você está criando um avivamento no fogão, porque você está acendendo o fogão. Então, no sentido espiritual, é o Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo quem nos aviva, quem põe fogo em nós e queima toda a impureza que há em nós, entre tantas outras coisas que o Espírito Santo faz em nós. E independente do tempo, da época, do lugar geográfico, ou seja o que for, o Espírito Santo, assim como fez nos tempos de Ezequiel, lá nas águas purificadoras, lá na questão ali de Ezequiel 37, né, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos, assim como o Senhor fez ressurgir um grande exército, assim como o Senhor fez cobrir as águas, né, a ponto de que tinha que atravessar a nado, né, a pessoa estava na profundidade, estava ali envolvido no Espírito Santo, assim também é nos dias atuais. O Senhor não mudou.
Hebreus 13:8 nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Algumas pessoas dizem que é erradamente, né? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não será eternamente, ele já é eterno. Ele é eterno desde sempre. Então, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou melhor, e eternamente. Então veja que nós temos algo interessante em nós, que é compreender que o Deus que avivou a época de Ezequiel é o mesmo Deus que quer nos avivar hoje. O avivamento no tempo de Ezequiel. Calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Sempre quando, aqui no caso, está falando da nação em si, mas para nós, toda vez que nós temos algo sobre, não digo nós, né, mas principalmente as pessoas, né, claro que eu não quero que isso aconteça nem comigo nem com você, mas a apostasia do povo de Deus traz duros juízos, traz severos juízos. Um desses juízos, inclusive, é a perda da salvação. A pessoa vai para a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque vive uma vida de apostasia, ou seja, está parado. A pessoa não caminha, a pessoa não tem a ousadia de continuar na caminhada cristã. Portanto, a pessoa tem uma apostasia. Ela para e aquela pessoa que para na jornada, na verdade, ela está abandonando a fé. E a Bíblia diz que aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nele. Então os juízos virá, as consequências disso virá, porque quando alguém deixa a caminhada, deixa o Senhor, o Espírito Santo, aquele que causa o avivamento, ele também sai desta pessoa, ele se retira desta pessoa. Uma vez que o Espírito Santo se retira, veja por exemplo o que aconteceu com Sansão. Olha a situação que aconteceu com Sansão. Por quê? Porque o Espírito se retirou. Então quando o Espírito Santo se retira, Davi, por exemplo, disse: não retires de mim o seu Espírito Santo. Por quê? Porque Davi sabia o que aconteceria com ele se o Espírito Santo saísse dele. Por quê? Porque nós perdemos a direção, perdemos todo o nosso, todo o norte, tudo que tem a diferença. Esse é o ponto, né? Nós perdemos a diferença quando o Espírito Santo não está em nós. Por quê? Porque nós estamos nessa situação, a pessoa está numa vida de apostasia. Aquela pessoa que está numa vida de apostasia, ela certamente virá contra ela os juízos do Senhor, justamente porque o Espírito Santo não está nela. Então essa pessoa vai viver segundo o seu querer, a sua vontade, vai fazer o que quiser. E a pessoa que faz o que quiser da vida traz consequências que não quer. Um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do Vale dos Ossos Secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Olha como estava a situação de Israel, a nação de Israel no sentido espiritual. Estavam como aqueles ossos, sequíssimos, não era apenas seco, eram sequíssimos. Então, entendemos que de uma forma espiritual, não é hoje a mesma dinâmica. As pessoas hoje estão secas, né, de Deus, estão vazias de Deus, não tem nada do Senhor, não tem nada do Espírito Santo. Muitas pessoas, isso vai nos incluir, não é uma questão aqui generalizada, sabemos que não é o nosso caso, mas só para que nós venhamos entender. Até mesmo dentro da igreja, pessoas vão à igreja somente para aquela velha frase do futebol, né, cumprir tabela. Só vai por ir, não adora o Senhor em espírito e em verdade, não tem nada, é apenas uma pessoa seca, é uma pessoa oca, não tem mais o prazer de estar na presença do Senhor. A Bíblia diz em Salmo 122, alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. E quando alguém é chamado para ir à casa do Senhor, não tem mais aquela alegria de outrora. É uma pessoa que está completamente vazia, está com a sua vida sequíssima. E o que nós temos que fazer quando vemos isso? Precisamos orar para que o Senhor venha restaurar esta pessoa. Precisamos continuar numa corrente de oração, viver uma vida de oração para que o Senhor venha fazer um mover na vida desta pessoa e essa pessoa volte, assim como foi no Vale dos Ossos Secos, que saiu dali um grande exército, essa pessoa também volte a ser uma pessoa, um grande soldado do exército do Senhor. O rio das águas purificadoras.
A cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos lombos e, por fim, a nado. A cada etapa de 1000 côvados, a cada 450 metros. Aí, mais uma vez, eu vou te fazer aquela pergunta: qual é a sua profundidade? Ou você está caminhando, você está entrando neste rio purificador, né, nas águas profundas do Espírito Santo? Você tem, de fato, a cada vez que é medido, né, a sua profundidade, você tem entrado ainda mais para o rio purificador, para o rio do Espírito Santo? Tem mergulhado ainda mais nas águas profundas do Espírito Santo? Qual é a sua profundidade? Qual a sua ousadia de entrar no Santo dos Santos para sentir verdadeiramente a presença do Senhor? Qual é a sua coragem de realmente estar dentro do rio, estar disposto a ficar pela vontade do Espírito Santo, ser dominado verdadeiramente pelo Espírito Santo? Ou você está naquela situação das pessoas que muitas vezes hoje está, como diz a velha música por aí, né? Estou deixando a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Você está sendo levado pela vida ou você está tendo uma vida levada pelo Espírito Santo? Que nós venhamos a cada dia mais sermos guiados pelo Espírito Santo. Sinopse: o Vale de Ossos Secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Os grandes avivamentos no mundo. Na Europa. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. As missões mundiais, de um modo geral, sempre houve muita dificuldade. Haja vista que o cristão gasta mais dinheiro, né? Investe mais dinheiro em refrigerantes e doces e até mesmo em animais de estimação do que em missões. A igreja num todo também, ela investe mais dinheiro em situações internas, como salários de pastor, entre tantas outras coisas, salário esse que eu sou contra a igreja pagar. Tenho esse pensamento, não acredito nessa questão de que a igreja tenha que pagar o seu pastor. Acredito que o pastor precisa trabalhar, ter o seu sustento, assim como todas as pessoas têm. Entretanto, de modo geral, o pastor ele recebe salário da igreja, então a igreja ela investe mais dinheiro com salários de pastores, com gastos, despesas diversas do que com missões. É extremamente difícil encontrar uma igreja que esteja realmente envolvida com missões. Só para você ter uma ideia de questões de número, a cada R$1.000 que a igreja arrecada com dízimos e ofertas, apenas 50 centavos é direcionado a missões. E isso quando o é, porque, mais uma vez, é extremamente rara as igrejas que são verdadeiramente envolvidas com missões. Desejo no meu coração que a sua igreja seja envolvida, seja uma dessas exceções que realmente são envolvidas com missões. Então, por que isso? Porque aqui as pessoas estavam na Alemanha com o desejo da busca do poder de Deus e com as missões mundiais. A igreja foi chamada para fazer missões, né? Temos que ser obedientes ao Espírito Santo e sermos obedientes nesse ponto de fazer missões, ainda que não sejam mundiais, mas ao menos na nossa localidade, ao menos no nosso país, no nosso estado, mas muitas vezes nem mesmo isso somos assim despertados para fazer missões. Mais uma vez eu desejo que você e a sua igreja seja esta exceção. Mas aqui era um ponto específico que aconteceu na Alemanha. Na Inglaterra, por volta de 1640, John e Charles Wesley e George Winterfield atuaram com grande fervor missionário buscando o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Veja que, no caso, o formalismo era muito forte na Inglaterra nessa época. Mais uma vez aqui eu vou fazer aqui
uma referência a John Wesley, né? Hoje temos a escola bíblica dominical, principalmente devido à vida de John Wesley, né? Devemos isso ao nosso irmão Wesley e o seu irmão. Pois bem, quantas vezes vivemos hoje a formalidades na igreja, né? Não é diferente lá do que aconteceu na Inglaterra, mas nós precisamos realmente que o Espírito Santo enche o nosso coração para termos um avivamento nesse sentido. E qual é o avivamento nesse sentido? É deixar de lado o formalismo. Sabemos que é importante a questão das tradições, das regras da igreja. Entretanto, a questão do formalismo é que as pessoas dão mais ênfase ao formalismo do que a graça do Senhor, do que a misericórdia de Deus, do que os milagres, do que a oração, entre tantas outras coisas. Ou seja, são apenas formalismos, né? E isso é algo que precisa ser combatido, né? A igreja do Senhor precisa estar mais envolvida com a questão da graça, da fé no Senhor, do que no formalismo. Não estou dizendo que não tem que ter regras na igreja, que não tenha que ter estatutos na igreja, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós não devemos colocar essa questão do estatuto, de tradições da igreja mais importante do que a salvação de almas, do que o louvor direcionado ao Senhor, a adoração em espírito e em verdade. Este aqui é o ponto. No país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou a visão de que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 e 1905 o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Agora vejamos um adolescente de 13 anos que Deus usou justamente para alertar as pessoas para se retirar, né? Deixar, abandonar a prática do pecado. Não é hoje diferente, a dinâmica é a mesma. Quantas vezes hoje vemos pessoas, né, líderes, pastores e entre tantas outras pessoas dentro da igreja envolvidas com pecados, com coisas execráveis, com coisas que não convém com um cristão fazer. Muitas vezes, não digo aqui de uma forma generalizada, sei que não é o seu caso, de pessoas que estão fazendo coisas que nem mesmo o mundo faz, né? Nem mesmo muitos ímpios não fazem, e tem pessoas na igreja fazendo, como é o caso de Coríntios. Pessoas que faziam coisas em Coríntios, inclusive uma pessoa que tinha relações com a sua madrasta, né? Coisas que nem mesmo o ímpio tinha, né? Mas a igreja tinha. Então, o que traz isso para nós? Muitas vezes nós demos tanto a ocasião à carne que fazemos coisas que nem mesmo o ímpio faz. E aqui Deus usa um adolescente de 13 anos para dar ser um ponto de partida do avivamento, né? Ser um adolescente que Deus usou profundamente para despertar a igreja, para deixar de lado o pecado. E mais uma vez a igreja do Senhor precisa deixar o pecado de lado. Nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos, da América. Por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de D. Campbell Morgan do movimento da vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus, contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Quantas vezes tem essa questão da mornidão espiritual? Eu não sou quente, mas também não sou frio, eu estou no meio termo e muitas pessoas acham que isso é bom. Não, não é bom. Este negócio não é para nós. Nós devemos ser quente ou frios. E aqui cabe um esclarecimento. Ser quente ou frio aqui não é dizer que o quente é aquele cristão fervoroso que fala em mistérios e que entrega a revelação. Não é nada disso. E o frio também não é aquela pessoa, aquele segmento cristão que não acredita no batismo com o Espírito Santo, por exemplo. Não é disso que Jesus estava falando. O que Jesus estava dizendo ali, numa questão muito rasa que eu vou dizer aqui, já que estamos falando de águas purificadoras do Ezequiel 47, ali era o ponto de águas quentes e águas frias que existiam na época. Então a água quente ela servia para um determinado fim
e a fria também servia para um determinado fim, mas a morna ela não servia. Então o que Jesus estava falando era o seguinte, que nós de uma forma nós devemos servir, né? Ou de uma forma quente ou de uma forma fria, até porque Jesus jamais, num sentido literal da palavra espiritual, Jesus jamais quer que alguém seja frio, alguém que seja completamente perdido, que não está nem aí, porque o frio, nesse caso, seria uma pessoa que não vai à igreja, uma pessoa que não é salva. Então Jesus jamais iria dar ênfase para uma pessoa ser fria. Então o que Jesus estava falando ali era a respeito de águas da época, que existiam na época naquela região. Então veja que quantas vezes hoje no tempo, na igreja, tem essa questão, né? A pessoa não é nem fervorosa, se for o caso espiritual, né? Nem serve para uma determinada questão espiritual, quente, e nem fria. Ela não é uma pessoa que, como dizia o meu saudoso avô, que até desculpa aqui a expressão, mas é uma pessoa que não fede nem cheira. Então veja que é uma situação, a pessoa nem fede na questão do pecado, mas também não cheira no sentido de santidade. Então é uma pessoa que está em cima do muro, e quem está em cima do muro vai para a perdição eterna, não vai sem Cristo. Então o Senhor ele quer sempre avivar, quer sempre que o seu povo seja um povo cheio do Espírito Santo. E mais uma vez eu vou enfatizar a questão da mornidão. Aqui não quer dizer que a pessoa, que o cristão que não fala em línguas, por exemplo, não quer dizer que ele é um cristão frio, muito pelo contrário, ele também é um cristão quente. Por que ele é quente? Porque ele é avivado pela palavra. Raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento da Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Veja aqui um ponto muito interessante sobre a questão de pessoas obreiros, né, que preparam obreiros, e aqui eu vou abrir um pouco mais o leque, e outras pessoas leigas também para a evangelização. E é muito importante que nós venhamos compreender que a igreja precisa evangelizar. O evangelismo é o oxigênio da igreja. Se a igreja não evangelizar, ela morrerá. Ela não irá ficar muito tempo viva. Por quê? Porque à medida que as pessoas vão partindo para a eternidade, a igreja não evangeliza. Então as pessoas não entram na igreja, não aceitam Cristo como Salvador. A igreja que outrora tinha 200 membros vai parar para 50, daqui a pouco está com 50, daqui a pouco está com 25, daqui a pouco está com 10, daqui a pouco está 1 e aquele 1 que está morre e a igreja fecha. Então a igreja precisa viver uma vida de evangelização, até porque foi um mandamento do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja foi chamada para pregar o evangelho fora do templo, fora das 4 paredes. Nós precisamos ir para as ruas para continuar evangelizando o povo. Sinopse: grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. E aqui é importante notarmos mais uma vez de ter obreiros que preparem outras pessoas para a evangelização. Os avivamentos mudam a história. Impactos no mundo. Os pentecostais nos Estados Unidos, num contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. É muito importante trazer para nós, hoje, a questão do racismo dentro da igreja. A igreja de Cristo, ela é uma igreja que ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. E independente da cor de uma pessoa, ela é igual a outra. A igreja não deve, de maneira nenhuma, pactuar com o racismo. Por quê? Porque o racismo ele é pecado. É pecado para a morte, que seja bem claro. A pessoa que é racista, ela jamais irá morar no céu se ela não deixar esta prática de lado. Mais uma vez, o racismo é um pecado para a morte eterna. A Bíblia diz
em aos Romanos capítulo 2, versículo 11 e Atos 10, 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas e alguém diz ser de Deus, como é que essa pessoa está fazendo acepção de pessoas? Então ela não é de Deus. Uma vez que ela não é de Deus, ela está mentindo, está vivendo na prática da mentira. E João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira, é aquele que fala do que é mentira, está falando próprio daquele que é o pai da mentira. Então uma pessoa que se diz ser de Deus e é racista, ela na verdade ela não é de Deus, porque Deus não é racista, Deus não faz acepção de pessoas, tanto branco, negro, índio, ou seja lá o que for. Para Deus é uma raça humana, só existe uma raça humana para Deus, não existe questões de diferenças de cor. É muito importante falar isso, porque quase não falamos sobre racismo na igreja, né? E graças a Deus na nossa igreja temos muitas pessoas negras, né, que fazem a diferença. O meu dirigente, por exemplo, ele é um pastor, né? Na verdade ele é presbítero, está como pastor, está dirigindo a igreja, e é uma pessoa negra, e é uma pessoa completamente usada por Deus. Então nós não devemos de maneira nenhuma, inclusive é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ele. Então veja que nós devemos, dentro da igreja, e temos outros amigos também, presbíteros, pastores também, negros também, somos todos irmãos. Por que somos todos irmãos? Porque todos nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Portanto, o avivamento vem também para tirar esse racismo de dentro da igreja. A geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Não é fácil manter a chama acesa. É interessante, se você pegar na sua casa e começar a tacar fogo em alguma coisa, taque fogo é uma coisa pouca, né? Não, olha lá o que você vai fazer. Mexer com fogo é perigoso. Eu, uma vez quando eu era garoto, eu quase coloquei fogo na minha casa, na casa da minha mãe, no sentido literal, né? Comecei a brincar com fogo. Quando eu fui ver, tinha as coisas pegando fogo dentro de casa, eu consegui até mesmo botar fogo dentro não, né? Eu coloquei fogo no coqueiro que tinha na casa da minha mãe. Eu consegui tacar fogo naquilo. Não lembro como é que aquele fogo foi parar lá, mas eu sei que eu consegui fazer. Por quê? Porque o fogo ele vai se alastrando. Entretanto, se você tentar fazer um fogo na sua casa, você verá que você terá que ter alguns cuidados, senão o fogo se apaga. Qualquer coisa o fogo se apaga. Por quê? Porque o fogo precisa de 3 elementos para se manter aceso: calor, oxigênio e combustível. Se faltar um desses elementos, o fogo se apaga. Então você tem que manter sempre o calor para o fogo existir, você tem que manter sempre o oxigênio para o calor existir, e você também tem que manter sempre o combustível para o fogo existir. O combustível aqui pode ser qualquer coisa, né? Papel, madeira, qualquer coisa que pegue fogo. Então, não é diferente no que tange a questão espiritual. Quando um dirigente, um pastor é muito avivado pelo Espírito Santo, estar ali, Deus usou essa pessoa para avivar a igreja, e depois que ele parte para outra igreja, ou vai para a eternidade, né? Infelizmente as pessoas partem, né? A pessoa que fica no lugar dele, muitas vezes não tem a mesma pegada espiritual, não tem aquela questão de comprometimento de manter o fogo aceso, de manter a chama acesa. E cada um de nós precisamos ter essa responsabilidade de continuarmos mantendo a chama do Espírito Santo acesa nos nossos corações, na igreja, na comunidade, no bairro, em todas as situações, para que não venha assim a ser uma geração depois do avivamento. Houve um avivamento e depois daquele avivamento nunca mais existiu. Por que nunca mais existiu? Porque a pessoa que pegou o cajado, né? Pegou do cajado depois, não manteve, né, a chama acesa, né? A pessoa que pegou a tocha, né, não manteve a chama acesa, e isso infelizmente é triste. Sinopse: ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos: cultural, político e econômico. Conclusão: Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverança e fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sobre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Nós devemos continuar buscando
o batismo com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, sermos conduzidos pelo Espírito Santo para que haja o avivamento de nossos corações, que nós vemos a cada dia mais, sermos a cada dia avivados pelo fogo do Espírito Santo. E como é que há um batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo a cada um de nós? Fácil, leitura bíblica, prática da oração, jejum, isso tudo vai trazer, e claro, se afastar do pecado. Não adianta pessoas ler a palavra, fazer jejum e não se apartar do pecado, O pecado é algo que está sempre batendo na nossa porta, como diz a Bíblia, o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando nós damos ocasião à carne, como foi, por exemplo, Pedro, apóstolo do Senhor, ele deu ocasião à carne, ao adversário, e deixou o adversário usá-lo contra Cristo. Entretanto, Cristo repreendeu-o imediatamente: para trás de mim, Satanás. Então veja que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. E por que isto? Porque é diferente. Ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Há pessoas, por exemplo, lembra do crente frio? Há crente frio, no sentido que é espiritual, literal do negócio, que ele não é batizado com o Espírito Santo, mas ele é cheio do Espírito Santo. E acredite, é mais importante ser cheio do Espírito Santo do que ser batizado com o Espírito Santo. O ideal é que seja os dois, mas entre um e outro, o mais importante é que seja cheio do Espírito. Por que isso é importante? Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Porque a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas e edifica a si. Mas depois que ela sai da igreja, ela vai para casa, como ela não é cheia do Espírito, ela usa a mesma língua que ela usou na igreja para edificar-se, para falar em línguas estranhas na igreja. Ele vai usar o mesmo lábio para fazer fofoca do irmão, da vida da irmã. Por quê? Porque ele não é cheio do Espírito. Ele é batizado com o Espírito Santo, ela é batizada com o Espírito Santo, mas não é cheio do Espírito Santo, não é cheia do Espírito Santo. Então nós devemos andar de mãos dadas, o Espírito, ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Mas se a pessoa não for cheia do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo parece que não vai valer muita coisa, Revisando o conteúdo. Número 1. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Número 2. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Número 3. Inglaterra, Alemanha e País de Gales. Número 4. O denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Número 5. É consenso entre os estudiosos dos avivamentos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E se esta aula foi edificante para a sua vida, compartilhe esta aula com aquela pessoa que, assim como você, não perde a escola bíblica dominical. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno cheio do Espírito Santo. Tchau!